Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do seu Direito Simples e Descomplicado. Meus amigos, eu recebi uma pergunta de uma inscrita na qual ela me perguntava se o advogado pode cobrar antecipadamente seus honorários. Ela até, na pergunta dela, ela disse o seguinte: doutor, eu faço prestação de serviço, eu trabalho com prestação de serviço e eu só cobro depois que eu termino o serviço. Bom, eu não sei qual o serviço, qual é a prestação de serviço que ela trabalha, né? Eu sei que em alguns casos, dependendo do serviço, a pessoa paga 50%, no final paga o restante, né? Só lembrando, né, pessoal, como eu sempre brinco e digo para vocês, cada caso é um caso. Pessoal, antes de eu passar essa informação para vocês, eu vou pedir a vocês, compartilhe esse vídeo para um amigo, para uma pessoa que você conheça e talvez até que esteja precisando contratar um advogado, tá bom? Também eu vou pedir a vocês, dê um like, é muito importante esse like que vocês dão no vídeo, porque a plataforma entende que esse vídeo ele foi relevante para você, ele foi interessante para você, ou que você gostou do vídeo, tá bom? Então é muito importante isso aí. Bom, quanto ao advogado, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não existe nenhuma lei que proíba o advogado cobrar antecipado, tá? Nenhuma. O que ocorre é o seguinte: em algumas áreas do direito, alguns advogados, eles não cobram antecipado. Qual, doutor? Direito trabalhista e direito previdenciário. São as duas áreas do direito que normalmente o advogado não cobra antecipado, tá? O direito trabalhista, quando o advogado ele trabalha para a empresa, ele cobra antecipado. Por quê? Porque a empresa ela tem condição financeira, tem dinheiro, né? Então, que o advogado normalmente, para defender sua causa, eu cobro tanto, acabou o processo, né? Ele vai lá, vai defender, se ele ganha o processo, tudo ok, se ele não ganha o processo, infelizmente, faz parte do trabalho dele, tá bom? Em alguns casos, ele solicita o acordo, tenta fazer o acordo com o empregado. Quando o advogado trabalha para o empregado normalmente ele está numa situação, posso dizer assim, complicada. Ele saiu do emprego, em muitos casos ele não recebeu dinheiro, né? O patrão não pagou. Então o advogado não consegue cobrar um valor para poder defendê-lo, né? Então, no caso, quando o advogado trabalha para o empregado, normalmente ele cobra uma porcentagem no final, tá? Mas também depende do empregado. Se o advogado conseguir verificar que o empregado ele é uma pessoa que tem condição financeira boa, né? Ele pode chegar e dizer, olha, eu lhe cobro tanto no inicial e tanto no final. Em alguns casos, inclusive aqui no escritório também, eu já atendi alguns empregados que a gente notava que ela tinha uma condição financeira boa, né? O que ele tinha uma condição financeira boa. E aí, nesse caso, a gente cobrava um valor para dar entrada no processo e um valor, uma porcentagem no final do processo. Então, esse é o motivo que eu falo para vocês, que cada caso é um caso, depende muito da situação de cada um, né? Mas assim, as duas áreas do direito que eu conheço e que normalmente é cobrado só após a decisão do juiz é na área previdenciária e na área trabalhista. A previdenciária, normalmente, o que é? A pessoa está precisando se aposentar, está passando necessidade, né? Isso, ela normalmente só vai ter dinheiro no final. Então, o advogado entra com ação e cobra uma porcentagem no final dos valores que ela tem a receber, certo? Em alguns casos também, no direito previdenciário, que você consegue observar que aquela pessoa tem uma condição financeira boa, né? Como, doutor, você consegue observar pelo salário dela, pelo todo o histórico que ela vem conversar com você? O que você faz? Você cobra uma porcentagem inicial e um valor, aliás, você cobra um valor inicial e uma porcentagem no final, tá bom? Mas eu estou na área civil, no caso, uma separação, um divórcio, vamos dizer, uma reintegração de posse, né? Não, pessoal, reintegração de posse, um divórcio,
o advogado não tem como ele cobrar no final, ele é obrigado a cobrar no início, tá? Porque no final não vai ter valores a receber. Se você entra com a reintegração de posse, o que ocorre quando o juiz der a sentença? Você é uma pessoa que entrou, vai receber o imóvel dela, né? Ou não vai receber o imóvel, é isso? Então, o advogado não tem como fazer esse tipo de ação para receber no final, até porque o advogado também tem toda uma despesa. Eu sempre brinco com as pessoas e digo assim, quando a pessoa acha que um serviço é caro, um serviço é barato, eu disse, rapaz, se coloca no lugar daquela pessoa, né? Vai ver o esforço que ela vai ter para poder concluir aquele serviço, né? Se você sempre se colocar no lugar da outra pessoa, você vai compreender um pouco a situação. Né? O advogado ele tem luz, tem água, tem escola de filhos, tem plano de saúde para pagar, né? Então, tem um aluguel do escritório, tem luz, né? Então ele tem uma série de contas que ele tem que manter, que tem que pagar todo mês. E se ele só receber no final, como é que ele vai manter, né, o escritório, as contas dele em dia, não é isso? Então, por isso que eu sempre digo para vocês que cada caso é um caso, tá, pessoal? Tudo é analisado, tudo é conversado entre o advogado e o cliente e também é feito a melhor maneira para ambas as partes, né? Tá bom? Lembrando, né, pessoal, um funcionário bem remunerado, ele é um funcionário feliz, trabalha com se eu posso dizer assim, com mais vontade no, no, no que ele foi determinado para fazer, né? Isso em toda a profissão, tá, pessoal? Mas o advogado também, né? Um advogado bem pago, com certeza ele trabalha mais feliz, né? Não que se ele fez um contrato e ele aceitou não ser tão bem pago assim, ele é obrigado a cumprir com o seu compromisso e trabalhar, você assim, de uma maneira correta, né? Pelo aquilo que ele assumiu, não é isso? Mas eu sempre penso dessa maneira quando eu estou orientando uma empresa sobre a questão assim, de empregado, eu sempre digo para eles, olha, o empregado que recebe bem, o empregado que recebe o seu salário em dia, o empregado que trabalha feliz, o empregado trabalhando feliz, né, ele consegue render mais. Aquele empregado que trabalha preocupado com a conta de luz que tem que pagar, com a água, com a criança que ficou em casa que não tem a sua alimentação, ele não vai render como um empregado que trabalha feliz, não é isso? Isso é em toda a profissão, tá bom, pessoal? Então, só para fechar aqui a conclusão aqui da pergunta da escrita, sim, o advogado ele pode cobrar antecipado, ele pode cobrar uma parte antecipada e outra parte no final, ele pode cobrar tudo no final, tá bom? Então, cada caso é um caso, isso vai depender do acordo entre o cliente e o advogado, tá bom? Tomara que eu tenha conseguido explicar aí a sua pergunta, né? E eu ainda vou incluir um pouquinho mais, tá? No caso que o advogado ele entre com ação e ele não tenha êxito, né? Quer dizer, ele não consiga vencer a ação, tá? Ele não devolve o dinheiro, tá bom? Eu também tive uma inscrita que me perguntou, doutor, e se o advogado entrar com ação e ele não ganhar a ação, ele devolve o dinheiro? Não, ele não devolve o dinheiro, tá? Porque o trabalho dele foi feito, entendeu? Ele fez uma petição, ele foi falar com o juiz, ele gastou o seu tempo dele, né? Ele deixou de atender outras pessoas para poder atender você, certo? Então ele não tem como ele devolver o dinheiro. É a mesma coisa se você ir ao médico, né? Faz uma consulta, o médico lhe passa o remédio e você paga a consulta e vai embora. Aí aquele remédio vou dizer assim, não resolveu o seu problema, né? Aí você vai chegar lá para o médico e dizer, doutor, eu quero meu dinheiro de volta da consulta. Por quê? Não, porque o remédio que o senhor passou para mim eu não fiquei bom. Não é isso? Então não tem como, é como todo mundo tem esse conhecimento, né? E quando você vai para fazer uma cirurgia, não é isso? Quem paga particular sempre é obrigado a pagar antecipado, né? Ele não paga a cirurgia após a cirurgia, né? E a pessoa paga a cirurgia e vai para a cirurgia. E se ele falecer na cirurgia, né? Se essa operação que ele se submeteu não, vamos dizer assim, não resolveu o problema dele, né? Você recebe o dinheiro de volta da cirurgia?
né? O médico devolve o dinheiro, né? Eu estou só dando um exemplo aí do advogado e do médico, mas o próprio engenheiro civil aí, né? Ele constrói aí lá ele vai na sua casa fazer sei lá, um orçamento lá da estrutura da sua casa, né? E aí você, por algum motivo, não aprova o orçamento dele, não é isso? E ele vai devolver o dinheiro que ele recebeu, ou ele vai chegar para você e dizer, não, tudo bem, eu vou tentar aqui resolver esse problema, não é isso? Vou tentar melhorar aqui o que você está pedindo, mas na realidade o que você pediu para mim fazer foi isso aqui, o meu serviço está feito, foi feito da maneira que você solicitou, não tenho como agora chegar e devolver o dinheiro, não é assim? Então assim, também como ocorre com advogado, ocorre com várias profissões, né? Que após receber o dinheiro não tem mais como devolver, tá bom? Pessoal, eu sei que muita gente aí não vai concordar, acha um absurdo, né? Porque quando a gente paga a gente acha um absurdo, certo é devolver mesmo o dinheiro, né? Já que não ganhou a ação tem que devolver, não é isso? Muita gente vai pensar dessa maneira. Mas sempre se coloca aí no lugar do advogado, se coloca no lugar do médico, se coloca no lugar do engenheiro, né? Que fez o seu serviço, que trabalhou, que saiu de casa, deixou seus familiares em casa, né? E foi lá tentar lhe ajudar da melhor maneira possível, né? Tá bom? Pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Não esqueça, dê um like, compartilhe. Talvez esse tema não tenha sendo relevante para você, mas eu sei que muita gente tem essa dúvida se o advogado pode ou não cobrar antecipado seus honorários. Tá bom? Mais uma vez um forte abraço, fiquem todos com Deus.